Olá, você que nos acompanha pelas redes sociais, na nossa CBPC TV, mais uma Conversa Batista e hoje com o nosso querido pastor Isaías Coelho, pastor da Igreja Batista Estrela d'Alva, ali no Novo Gama, aqui no nosso entorno. Chame alguém que está aí, marque, comente, marque ele no seu Facebook para assistir a entrevista daqui a pouquinho no seu Conversa Batista, pastor Isaías Coelho, da Igreja Batista Estrela d'Alva. Pois é, seja bem-vindo ao nosso Conversa Batista. Como falamos, estamos hoje com o pastor Isaías Coelho, pastor da Igreja Batista Estrela d'Alva, e queremos dar as boas-vindas. Pastor, muito obrigado por ter atendido o nosso convite. Eu queria que o pastor falasse um pouco de você mesmo, se você é daqui mesmo, do DF, do Goiás, um pouco da sua história. Eu sou do Rio de Janeiro, cheguei aqui em Brasília em 87, fiz a Faculdade Teológica de Brasília, aqui, formei em 93, com o Ministério Pastoral. Em 94 eu terminei missões transculturais na faculdade. Como pastor eu fui ordenado em 93, 14 de abril de 93. Muito bem, então há 4 anos no Novo Gama, um projeto. Podia falar um pouco do trabalho e o alcance, como começou esse trabalho, de maneira especial com esse viés social de tocar, de chegar e de alcançar a comunidade local. Eu sempre tive uma preocupação com essa questão da relevância da igreja dentro da área onde ela está inserida. Creio que as igrejas elas são desconhecidas. Você passa procurando algum lugar, você diz o nome da igreja e ninguém sabe que a igreja está ali. E às vezes ela está no local há 30 anos, 40 anos e ninguém conhece, ninguém nunca ouviu falar. E as pessoas até indicam locais errados para você ir. Né? E vejo também uma outra preocupação, não apenas nessa questão da teologia, da teológica, de nós termos que pregar, de anunciar o Evangelho, mas eu vejo que a igreja, ela não se faz presente a semana. Ela abre as suas portas quarta, depois domingo e eventualmente em algum evento ela não fica aberta ali nem 20% do tempo da semana. Isso é preocupante, porque a igreja tem que ser relevante. Mas se você não abre suas portas, como isso vai acontecer? Né? O tempo para ser voluntário é um tempo da pessoa desprender-se e ajudar outro, como igreja, reunir-se como igreja e fazer trabalhos assim que toquem a sociedade. Né? Inclusive, isso, em algumas pesquisas, aponta que isso é o que dá um senso de realização quando você diz que ama, e essa é uma das razões pelas quais a gente usa o nome Amor que Faz, porque no nosso projeto missionário, que às vezes se fala muito em amor, mas fica na teoria, fica na pregação, às vezes fica no púlpito e fica dentro da Bíblia. E a gente está convidando pessoas para terem essa vida desse amor que interage, que se espalhe, que toque na comunidade. Mas então, pastor, esse comportamento que vem desencadeando foi talvez a mola propulsora para começar o trabalho na igreja local. Foi, porque trabalhamos essa ideia de que a igreja ela tem que servir. Né? A igreja ela tem que servir as pessoas, ela tem que buscar meios de servir de forma prática. Então nós, da época, contávamos com a ajuda do pastor Gerson lá na igreja e nós criamos, por ideia dele, né, para fazer um trabalho evangelístico, nós juntamos, fizemos o AME, que é Ação Missionária e Evangelística da Igreja. Esse projeto inicial era de visitação. Mas aí nós resolvemos transformar o projeto numa coisa para abrir as portas e trazer as pessoas. Nós começamos com o futebol, que não exige muito material, exige ali algumas pessoas com esse espírito voluntário de trabalhar, porque é uma demanda que consome muito tempo. O futebol na igreja tem perto de 70 crianças, começa às 7h30 da manhã e vai até 9h30. E isso ali, às vezes, não dá nem para passar por todos, porque o nosso espaço ele é meio limitado quanto a isso. Apesar de serem lotes grandes, mas é limitado quanto a isso. Né? E, em seguida, nós colocamos o karatê. A igreja, à medida que isso foi se desenvolvendo e trabalhando essa ideia na igreja, de servir de forma voluntária, prática, de você colocar o que você sabe a serviço do reino,
porque não é uma necessidade que tem que partir do indivíduo. Ele tem o conhecimento, ele que tem que desejar compartilhar o conhecimento. A igreja começou a se interessar e outras oportunidades foram surgindo, outros irmãos foram se voluntariando, né? E hoje tem um grupo grande na igreja, são muitos cursos, são uma média lá de um pouco mais de 100 alunos espalhados, até porque muitos dos meninos que fazem futebol, eles fazem um outro curso também. Já vai quase 4 anos que nós fazemos isso. Nos sábados. Todo sábado, começando 7h30, termina 12h30. Então, um pai saber que o seu filho está na igreja e ela vem de tão longe, mas saber que está naquela igreja, porque sabe o que ali é feito, isso é muito especial. Fica muito feliz. Foi uma menina, ela faz reforço escolar lá, né? Ela estuda na rede pública. E ela estava compartilhando lá com a minha esposa, estava escutando, ela dizendo que pela primeira vez que ela estava passando de um ano para o outro sem ir para a recuperação. E na semana seguinte a mãe dela foi lá pessoalmente na igreja. Aí eu sei porque a mãe dela me procurou, né? Aí eu pedi para a mãe dela ir lá também agradecer a irmã que era a professora dela de reforço escolar por essa vitória. Isso é ser relevante na vida das pessoas, ser relevante, fazer diferença na vida da comunidade, como igreja de uma maneira mais integral, mais ampla. Isso é fantástico. E nossa equipe esteve lá e eu queria mostrar agora a vocês algumas imagens do trabalho ali na Igreja Batista Estrela d'Alva. Vamos ver o que está acontecendo lá, o que acontece lá nos sábados. Pois é, pastor Robério, eu estou aqui em Novo Gama, região no entorno do Distrito Federal, aqui na Igreja Batista Estrela d'Alva. E eu vim aqui conhecer de perto o projeto Frutificar, que tem transformado vidas aqui na cidade. A gente tem visto assim que a contribuição está sendo muito grande. Você poder ajudar as outras pessoas, né, a conseguir um espaço maior no reino de Deus, de trabalhar no reino de Deus, para mim é muito gratificante. Pensei que nunca eu ia dar conta de tocar. E aqui eu comecei a aprender e graças a Deus eu acredito nisso, que Deus tem usado essa igreja e os professores na minha vida. Tem até meninos que chegaram, que eram alunos e hoje são auxiliares, são professores, né? Então a gente vê a transformação desses meninos mediante a esse projeto, né? Isso é muito gratificante. Aqui tem jogadores especiais que vão ser treinador, vão ser juiz. Aqui é uma igreja especial. A gente chega, a gente vai no futebol, aí o time manda a gente parar, a gente ouve a palavra de Deus. Graças a isso eu reconheci Jesus e descobri que Ele é meu único e suficiente Salvador. Tudo mudou na minha vida. Eu comecei a respeitar minha mãe, né? E eu comecei para a igreja, firmei lá. Não tem preço ser voluntário. Em trabalhar em prol das crianças, em prol de outras pessoas, então isso é o que nos dá o nosso combustível de acordar todos os dias e saber que tem um trabalho a ser feito. Muito bem, pastor, vendo aí essas imagens do que acontece ali no sábado, que eu fico muito feliz com isso, poder estar participando. E eu queria que o pastor falasse um pouco o que isso surtiu na vida do membro da igreja em perceber o que está acontecendo na sua igreja local, com a comunidade, na perspectiva evangelística, do comportamento do membro da igreja para o evangelismo que ela mesma exerce dentro do seu bairro. Isso exigiu um pouco de repensar na nossa própria forma de evangelizar, porque quando você começa algo que assim extrapola os muros da igreja, você se depara com necessidades que por falta da experiência mesmo no métier desse processo você não tem. E a gente se deparou com outras necessidades, né? De ver que, por exemplo, nós tínhamos muitos lares para visitar e não temos tantas pessoas para visitar assim, né? Pessoas que passaram a procurar a igreja, passaram a procurar irmãos da igreja para conversar sobre assuntos familiares, né? Que às vezes nem passam pelo nosso conhecimento, né? Mas elas já buscam algumas irmãs para buscar conselhos e ajuda de algumas coisas. Então, tudo isso, às vezes, você fica preocupado com o tipo de conselho que está indo, com o tipo de visita que está sendo feita, mas não há possibilidade de você fazer todas as visitas sozinho, nem aconselhar todo mundo sozinho. Então, isso tem gerado um comportamento de envolvimento, assim, da igreja e uma certa responsabilidade
quanto a isso. Que às vezes tem claro que isso não é evangelismo, mas às vezes se confunde a cabeça do membro da igreja de achar que está evangelizando porque chama alguém para vir para a igreja ouvir a pregação do pastor, né? Exatamente. Então há uma perspectiva mais ampla de que a pessoa entende que ela é parte ativa para que alcançar o vizinho, alcançar a sua vizinhança. Nós preparamos um curso de diáconos na igreja, né? E falamos sobre diácono na história da igreja, essa diaconia da igreja, de servir, de ajudar. Depois falamos sobre a questão teológica, do comportamento, do tipo de pessoa, caráter, etc. E no final desse curso nós falamos sobre o nosso projeto, o que nós esperávamos do diácono, que não era a questão de ficar na porta cuidando dos outros e nem ficar só servindo ceia, né? Mas falamos sobre o projeto, as coisas que já aconteciam, das pessoas que vinham, e trabalhamos com ele essa responsabilidade de ajudar na visitação dessas pessoas. Nós passamos a ter um dia na igreja que nós chamamos de Ágape, a gente recolhe mantimentos, pelo terceiro domingo. Nós temos uma cesta, nós recolhemos mantimentos, nós já temos algumas famílias da igreja que nós temos ajudado eventualmente, e o que não é usado na igreja, nós temos já uma lista dessas pessoas, pai de alunos, famílias ali, que passam dificuldade, às vezes, né, a gente pensa que não, quando ouve isso na televisão, acha que é só na África, mas há pessoas ali perto da gente que estão abaixo da linha da pobreza, com menos de $1 por dia. Se tiver arroz para comer, dá graças a Deus por isso. E os diáconos da igreja têm separado essas cestas, têm feito essas entregas. O trabalho tem envolvido toda a igreja. São as sementes plantadas e os frutos que já são colhidos, né, pastor? Embora não necessariamente com esse interesse, mas sim, são frutos, resultados que vão dando e vão credibilizando ainda mais na comunidade. A comunidade passa a respeitar a igreja e ver você com outros olhos. Não é uma igreja qualquer. Mas eu quero, inclusive, ouvir esse testemunho. Quero que o pastor nos fale esse testemunho, me conte isso, porque estamos aqui para isso, só que daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo. A Conversa Batista volta já. Fique aí, não perca. Pastor Isaías Coelho, da Igreja Batista Estrela d'Alva, no Novo Gama, contando do trabalho social que a igreja exerce naquele lugar. Para nós mudarmos para o nosso novo templo, nós precisamos contar com a ajuda da convenção. A parceria da convenção é de extrema importância. Juntamente com a Igreja Mãe, nós podemos alcançar mais pessoas. Foi construído com o apoio da convenção e das igrejas da convenção o novo templo. Hoje a igreja se tornou autônoma financeiramente. Olá, estamos de volta com mais uma Conversa Batista. Pastor, nós tínhamos falado que logo após o intervalo o senhor estaria falando sobre testemunhos dessas vidas. Esse testemunho é uma coisa muito rica, porque é a voz do coração das pessoas, né? Só que antes eu queria que o senhor falasse quais os cursos na Igreja Batista Estrela d'Alva, no Novo Gama, oferece. Em seguida eu queria que o pastor contasse os testemunhos vividos por famílias da comunidade. Nós temos hoje futebol, o karatê, xadrez, temos libras, bateria, violão, teclado, reforço escolar, alfabetização de adultos e flauta. Maravilha. Funcionam em horários alternados, alguns ocupam o mesmo espaço, inclusive, só que em horários alternados, e não havendo conflito de horário, o aluno pode ir cursando duas ou até 3. Muitos desses cursos nossos, eles já estão assim com a capacidade que nós temos de atender no limite. Então, alguns nós temos que fazer sorteios ou para poder completar a vacância quando ela acontece. Outros nós seguimos a ordem da lista de espera. Porque não há mais questão nem de espaço, né? Não há mais espaço, porque o espaço tem que ser revezado com mais de um curso ao mesmo tempo, no mesmo dia. Apesar das dificuldades, nós temos ao longo dos anos adquirido todo o material pela própria igreja para fazer isso. Então nós temos várias bolas, temos cones, temos tatame, nós temos os tabuleiros, as mesas para jogar xadrez, nós adquirimos os quadros apropriados para as aulas, suporte para partituras, para as aulas de música, né? Eu já estive lá com o pastor e o pastor tem as instalações, que por isso eu queria falar disso, porque eu acho muito importante
eu sempre toco nesse ponto nas conversas quando estamos falando sobre relevância da igreja local, tem um espaço físico, um lote, vamos dizer assim, mas de estrutura de prédio, de logística, não é talvez tanto quanto o pastor queira ainda. Não é isso? Então, por isso que você trabalha horários alternados, me fala um pouco dessa dinâmica, mas o que eu vejo, eu quero provocar com isso, pastor, a minha pergunta é de ver a sua disposição em ocupar todos os espaços. Nós temos lá um projeto de construir na lateral da igreja que nos daria mais 2 salas e uma área para guardar o material, porque hoje a igreja, você, por onde anda na igreja, nas nossas dependências que são pequenas, você encontra lá um violão, uma peça de bateria, mesa, cadeira, fica tudo separado para que nós possamos usar o espaço. A ideia de construir esses espaços na lateral do terreno é justamente para poder juntar esse material todo num lugar e realmente poder reutilizar. O que limita, faz com que a lista de espera exista, é justamente essa questão. O espaço físico é pequeno. Salas de aula, quantas salas de aula, pastor? Temos 5. E já está assim, precisando que ajuste horário, alterne horário. Exato, não dá para ficar com o curso todo o tempo que necessitaria por conta disso. Eles funcionam 1 hora, então tem que sair, então só funciona aquele horário para entrar o outro curso, né? Então, nesses anos iniciais, nós temos feito, deixado que as pessoas que são chamadas, que se sentem tocadas, se ofereçam para compartilhar aquilo que elas podem. E assim tem sido. Uma ação que nós passamos a fazer tem uns 2 anos para cá, foi a de fazer um lanche no horário de 9h40 da manhã. Nós paramos os cursos e a igreja dá um lanche para todo mundo que está lá. Esta ideia já se via em muitos ali, que muitos meninos chegavam para esse curso às 7h30 sem tomar café. E alguns apareciam lá e daqui a pouco aparecia a mãe atrás, porque meu filho não estava em casa e eles costumam vir para a igreja. Ia lá na igreja, ele estava lá, mas estava sem café, sem lanche. E os professores e os irmãos da igreja nos procuraram para isso. Pastor, vamos fazer um lanche para esses meninos nesse horário, contar as experiências, as coisas que eles ouviram de alguns, de não ter nem nada na sua própria casa. E aí nós, como igreja, abraçamos a ideia, né? Hoje a igreja, em todo momento de culto, ela tem um momento de oferta que é para isso. E nesses 2 anos, eu digo para os irmãos, a igreja em si, ela nunca tirou da igreja para comprar o lanche, mas tem sido só com ofertas da própria igreja ter garantido o lanche do sábado seguinte. E muitos irmãos da igreja, daí essa ideia de você entender o compartilhar, né? Há muitos irmãos da igreja que não podem, por causa da idade, por causa de enfermidades, não podem estar no projeto no sábado, mas eles são contribuintes fiéis, eles levam caixas de leite, porque todo sábado são mais de 100, então tem que dar café, leite, chocolate, pão, uma vez pão com manteiga, pão com mortadela, pão com ovo, biscoitos, né, sucos. E uma alegria que nós temos é que pais de alunos também, né, eles deixam pago na padaria os pães que nós pegamos. A gente só passa e retira. Você vai buscar o pão e já está pago. Já está pago, Isso é muito bom. Porque algumas pessoas nos procuram para ofertar recursos financeiros e eu tenho dito que eu não tenho recebido. Tenho dito para ela, se quer, a gente compra pão em tal lugar, quer, a gente precisa de tantas bolas. E as pessoas têm realmente feito isso, comprado e têm doado para a igreja. E algumas dessas pessoas, inclusive, nós até só vimos uma vez ou outra, mas contribuem e têm ajudado. São aqueles que compreendem o que está acontecendo ali. Isso eu acho que nasce dos membros da igreja, do seu coração, das famílias da igreja, e já começa a ver esses pais e alunos que podem participar, e começa essa tendência, na verdade, isso é um fluxo santo, né, abençoado, que vem da credibilidade do trabalho que está sendo feito. Pastor, quem dera mais tempo para a gente ouvir tanta coisa boa, e fico feliz demais, eu agradeço muito você ter vindo para nos contar isso. O Conversa Batista, que é ter esse tipo de conversa e saber dessas coisas que estão acontecendo no nosso campo, nós nos alegramos muito em saber do que é possível, do potencial latente
que há no nosso povo em cerca de 200 portas batistas no Planalto Central, do quanto nós podemos fazer. Eu fico feliz por sua liderança naquele lugar, por sua família, pelo trabalho nesses 4 anos, sabendo que muita coisa certamente ainda vai acontecer. Então, eu creio que quem quiser saber de tudo isso pode acessar o site da igreja. ibedonline.com.br. Muito bem. Lá tem link para o Instagram, para o Facebook, onde ela pode acompanhar fotos de eventos recentes, eventos antigos. Nós temos filmagens lá do projeto em funcionamento, dos cultos realizados. Então, ibedonline.com.br. Então, muito bem, pastor. Muitíssimo obrigado pela sua presença. Foi um privilégio muito grande. Você que nos acompanha pelo Conversa Batista, está aí um testemunho maravilhoso de relevância da igreja local, o quanto nós podemos fazer, não é? A CBPC fazendo missões com você.